Deputado Benito Gama, Vossa Excelência disporá de até 5 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, senhores deputados. Senhor presidente, assumo a tribuna aqui em nome do meu partido, porque eu tenho ouvido diariamente aqui nessa casa, sobretudo na bancada do PT e do PCdoB, que o Brasil passa por um processo de golpe. Essa é uma inverdade absoluta. O guardião da nossa Constituição é o Supremo Tribunal Federal. E ao Supremo houve recursos, vários recursos do PT, do Advogado-Geral da União, do PCdoB, dos partidos que hoje, a partir de hoje, são a oposição, e o Supremo confirmou em todos os momentos a legitimidade, a legalidade pela Constituição do processo de impeachment da Presidente da República, da Presidente Dilma Rousseff. Hoje, ao contrário do que dizem os opositores, o Brasil acordou melhor. Hoje, pela madrugada, quando o Senado Federal decidiu, por uma maioria de 55 votos a 22, pelo afastamento da senhora presidente e pela posse do presidente eleito Michel Temer, que, ao contrário do que diz alguns deputados e o que me antecedeu, não é um usurpador, é um presidente legalmente eleito nas bases constitucionais e legais em nosso país. Nós não podemos nos conformar. Quem tirou a presidente Dilma do governo, do Palácio do Planalto, não foi ninguém menos do que ela própria e o seu partido. O que a presidente fez para desgovernar esse país, e há pouco instantes aqui o deputado Francisquini de São Paulo fez uma avaliação perfeita do desgoverno que está acontecendo no Brasil, que felizmente hoje começa um novo tempo. Hoje aqui em Brasília, a Brasília acordou com fogos de artifício, vibrando pela mudança de turno do Palácio do Planalto. E não é à toa, 90% dos brasileiros condenam a presidente. Há uma rejeição de 90% a uma presidente da República, coisa que nunca aconteceu na história do Brasil, nem de países democráticos. Um ano e meio depois de uma eleição, 90% rejeitar uma presidente é realmente uma coisa absurda. É preciso ter errado muito e ela errou. Agora, o que mais me espanta, senhores deputados, senhoras deputadas, senhor presidente, é que o partido da presidente e os partidos que transitam em torno da ex-presidente Dilma Rousseff, aliás, presidente suspensa Dilma Rousseff, fizeram uma luta gigantesca para defender o emprego da presidente. Não vi um deputado do PT ou do PCdoB levantar a voz para defender o desemprego de 11 milhões de brasileiros. Onde estavam vocês que hoje reclamam de golpe? Não há golpe. O que há é uma obediência total à Constituição, com o resguardo do Supremo Tribunal Federal, que foi acionado várias vezes pelo próprio PT e pelo PCdoB e pelo Advogado-Geral da União. Advogado-Geral da União, senhoras e senhores parlamentares, que eu penso até que deve ser processado como litigante de má-fé. Tudo para ele está errado, toda decisão que é tomada está errada, toda posição que o Brasil toma democraticamente para o procurador, o advogado-geral da União e advogado da ex-presidente Dilma é considerado um problema. Recorre ao Supremo e no Supremo ele é rejeitado, repelido pelas normas constitucionais e infraconstitucionais existentes no Brasil. Não ouvi uma voz sequer para defender 11 milhões de desempregados. O que eu ouço sempre é a voz de vários para manter um emprego de uma pessoa que não honrou os 54 milhões de votos que recebeu dos brasileiros na eleição de 2014. O presidente Michel Temer não é um usurpador. Ele não é um presidente legítimo, legalmente constituído pela Constituição Federal. E assim temos que continuar lutando, só que para os perdedores, eles não aceitam. Eles pensam que são donos do Brasil. Mas o Brasil foi dilapidado, dilacerado. Não há uma função de governo nesse país, uma função sequer nesse país que não tenha uma marca cruel da presidente Dilma,
cruel do PT, do PCdoB e dos partidos satélites que apoiavam a ex-presidente. Por isso, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, reafirmo, uma ação sequer de governo no Brasil, qualquer ação, na saúde, na educação, na economia, a dívida pública hoje está beirando 3 trilhões de reais, quase 80% do PIB que a presidente Dilma levou a dívida dos brasileiros para 3 trilhões de reais. Custa, por ano, 500 bilhões de juros ao nosso país. E o Bolsa Família custa apenas 25 bilhões. Dizer que vamos acabar, que o presidente Temer vai acabar com as conquistas sociais, com Bolsa Família, tudo isso é balela, tudo isso é mentira, o povo não vai acreditar. Pelo contrário, ao contrário do que muitos dizem, hoje o Brasil não está triste. O Brasil hoje está muito alegre, porque hoje assume um presidente honrado no Brasil. A Ponte para o Futuro é realmente um grande programa que, dentro de pouco tempo, todos nós vamos reconhecer. Senhor presidente, um minuto, por favor. Próximo orador para a comunicação e liderança é o deputado Domingos Sávio, que falará pelo PSDB por 8 minutos.